sou Carla Nascimento, psicóloga, mestre em Psicologia do Desenvolvimento Humano, terapeuta sistêmica online. E eu ajudo filhos de narcisistas e de borderlines a vencer a ansiedade social e a codependência. Você conhece ansiedade social? Sabe o que é codependência? Fica me acompanhando aqui no canal que tem um monte de vídeos onde você vai esclarecendo todas essas dúvidas, e se você tiver sugestões relacionadas a narcisismo e borderline, pode colocar sua pergunta aí logo aqui embaixo do vídeo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Hoje eu vou falar sobre 9 sinais de pessoas com transtorno borderline. Então, pode ser que você esteja convivendo com uma pessoa que já está apresentando sinais de transtorno de personalidade borderline, ou você mesmo está sentindo muita dificuldade nos seus relacionamentos. Então, vamos olhar esses sinais, porque esse conjunto de características aí é um indicativo bem forte de que essa pessoa está passando pelo que ela está apresentando transtorno de personalidade borderline, tá bom? O borderline é uma pessoa que tem como característica principal a instabilidade. Então, a vida dessa pessoa tem essa característica, é tudo muito instável, os seus relacionamentos, o humor, os seus comportamentos, até mesmo a sua identidade de eu é instável. Uma hora acha que é uma coisa, outra hora acha que é outra. Tem muita instabilidade. É uma pessoa que está sempre com medo de abandono, está sempre falando, sentindo muito medo de ser abandonado. E por causa disso, tem comportamentos compulsivos com relação à pessoa que ama, de ficar insistindo nessa ideia de que vai ser abandonado. Todos nós passamos por instabilidade em algum momento. A gente se sente bem num dia, no outro dia a gente já não tá tão bem, no outro dia a gente já tá feliz de novo. Faz parte. O que eu tô querendo falar, o borderline é que é uma pessoa que a instabilidade ela vai do 80 ao 8 muito rápido. E é muito intenso. Esse 80 e esse 8 são sentimentos assim muito intensos, desproporcionais à situação que ele está vivendo ali, tá? Essa é a diferença para uma pessoa que tem uma estabilidade que faz parte da natureza humana. A gente não tá sempre com aquele mesmo humor, né? Faz parte da nossa natureza a gente se impactar positivamente ou negativamente com alguma coisa, mas não na intensidade que aparece no borderline, tá? É diferente. Bom, continuando aqui. O borderline, então, ele muda de humor de um extremo para o outro muito rapidamente, e ele acaba criando situações em volta dele por causa disso, que geram problemas secundários, que ele fica com muita dificuldade de resolver e vai virando uma bola de neve. Quais são 9 sinais mais importantes? Primeiro sinal é o medo de abandono. Ele tá sempre com medo de ser abandonado. Ele tá sempre com medo de se sentir sozinho. Por que isso, Carla? Porque em algum momento aí da vida, principalmente lá na infância, isso tem a ver com a estrutura da família, ele não teve esse acolhimento, essa validação da família em relação a ele se sentir protegido. Pode ser que ele tenha vivido um ambiente muito instável, com muitas brigas, muitas oscilações de humor, ou um ambiente onde havia muita negligência, ele ficava muito sozinho, dependia dele para tudo, não tinha esse amparo dos adultos. Então ele vai crescendo com uma sensação de que ele está sozinho. Ele não pode contar com ninguém. É claro, gente, que o borderline ele tem uma estrutura bioquímica que gera essa instabilidade também emocional. Ele vai precisar de tratamento psiquiátrico para acalmar esses comportamentos compulsivos, os comportamentos autodestrutivos, tudo isso ele vai precisar controlar a ansiedade. Mas o fator ambiental é muito, muito importante para determinar se essa pessoa ela vai desencadear o transtorno de personalidade no futuro. Geralmente esse transtorno ele é desencadeado na adolescência. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, a origem sistêmica do transtorno borderline. Vou deixar o vídeo aí
no final para vocês poderem pegar esse outro lado, mas hoje eu tô falando de algo mais objetivo, coisas que você pode observar em você ou numa pessoa que você convive para tentar entender melhor se isso é um transtorno borderline. Então, primeiro é um medo de abandono muito intenso. E aí essa pessoa ela vai ficar compulsivamente atrás do outro que ela gosta, né? Ou vai ser um amigo, ou vai ser um familiar, ou vai ser o relacionamento afetivo dela, falando o tempo todo coisas do tipo: você vai me deixar, você tá me traindo, com quem você tá, por que você não me atendeu ainda, por que você não chegou em casa ainda. São perguntas o tempo todo, tá 24 horas ali em cima daquela pessoa. Acaba muitas vezes gerando o abandono porque essa pessoa não aguenta essas cobranças. As relações interpessoais, né? Segundo item da lista, as relações interpessoais são muito intensas e instáveis. Então são relações que começam de uma forma muito apaixonada, é aquela pessoa, um anjo que caiu na terra, é uma pessoa assim, é a solução para todos os problemas. Dali a pouco começa a ter briga, começa a discussão, aí já não é mais essa pessoa, já é um traidor, já é uma pessoa horrível, já é uma pessoa que não dá suporte. E aí a relação com o borderline é assim, aparece uma montanha russa, uma hora tá tudo bem, você tá ótimo, você tá recebendo todo o carinho do mundo, outra hora você tá sendo agredido, então a pessoa tá quebrando as coisas dentro de casa. Então é assim e é nos extremos, tá? Deixa eu beber uma água aqui, gente. Terceiro item, identidade inquieta. Ai, agora eu me engasguei. Identidade inquieta. Ou seja, é uma pessoa que literalmente não sabe quem é. Ela tem dificuldade para dizer quem ela é, qual é o valor dela no mundo, qual é o propósito dela na vida, por que ela está viva, questões que todos nós temos. Mas o borderline, ele fica assim, uma hora ele é uma coisa, outra hora ele acha que é outra hora ele acha que é outra. Então num dia você vai encontrar um borderline, ele vai estar mais amargurado, falando dos problemas, falando das dificuldades, falando que quer morrer, que a vida não dá certo, tá bem para baixo. No outro dia você vai encontrar ele pode estar numa fase, num momento em que ele está se sentindo super bem, que ele está muito feliz, que a vida dele dá tudo certo e que só depende dele, etc, etc. E no outro dia ele pode aparecer para você como uma criança desamparada, indecisa, que precisa tomar decisão, mas não sabe tomar, não sabe que caminho vai tomar, não precisa de ajuda, perdido. Então, isso também é característico do transtorno borderline, essa confusão na identidade do eu. Quem sou eu e como eu tenho que me comportar no mundo. Então eles estão sempre, pode acontecer também, uma coisa interessante, é ficar trocando de aparência. Você tá com aquela pessoa ali, aí um dia tá com cabelo ruivo, outro dia tá com cabelo curto, outro dia colocou um aplique, o cabelo tá comprido de novo. A pessoa tá sempre trocando de aparência, ela não consegue encontrar a sua imagem, sabe? Pode até trocar de nome, pode até falar, não, agora eu não quero mais ser chamado assim, eu quero ser chamado assado. E aí você fica até com uma sensação de que tem múltiplas personalidades ali, não é uma pessoa só. Na verdade, existe um transtorno de múltiplas personalidades, não é o caso do borderline, não é que ele mude de personalidade, porque o transtorno de múltiplas personalidades, a pessoa ela tem nome, endereço, idade, tudo diferente um do outro. No borderline não é assim que funciona, mas é um estado de humor e uma maneira de interagir com o mundo diferente, pode ficar oscilando, variando. Um quarto item aí dessa lista de características, a impulsividade, ou a gente pode falar também do acting out, quer dizer, quando a pessoa sente uma angústia e ela já atua, ela já faz alguma coisa para tampar essa angústia. O borderline, ele faz muito isso. Quando ele tem medo de abandono, se sente culpado, se sente com raiva, ele pode fazer o acting out, ele age impulsivamente. Geralmente essa impulsividade, ela é em atos autodestrutivos, tipo
fazer apostas em jogos de azar, perder o dinheiro todo no jogo, fazer compras compulsivas, comer compulsivamente, usar drogas compulsivamente, sexo inseguro compulsivamente. Esses comportamentos são o borderline usa para se acalmar. Quem tá de fora pensa, essa pessoa é um viciado, é um compulsivo. Mas se você não olhar o conjunto, se você for olhar o conjunto, você vai ver que tem algo a mais aí. E aí, no borderline, esses comportamentos compulsivos, claro, eles geram outros problemas, né? Acaba que o borderline ele fica tendo que lidar com as consequências desse comportamento que ele criou para se acalmar. Às vezes é automutilação, é ficar se cortando, ou nos casos mais graves, ele começa a ter ideias suicidas, falar sobre morrer, querer morrer e até tentativa de suicídio. E esses são comportamentos impulsivos, que são atitudes que são tomadas assim na hora que vem uma angústia e depois ele fica com muita culpa. Né? Na verdade, ele usa um band-aid para tapar o problema, ele não lida com o problema porque ele não consegue identificar qual é o problema. Ele fica se sentindo mal porque ele percebe que ele fez um mal para ele mesmo, para as pessoas que ele gosta, e ele fica se sentindo, ele fica com medo de novo de ser abandonado. Então é um ciclo que não tem fim. Quinto fator que indica um transtorno borderline são pensamentos, que eu já acabei de falar, suicidas. Né? A pessoa ela tem um vazio existencial muito grande e ela fica tentando preencher com outras pessoas na vida dela. Mas como isso não é possível, isso sempre está voltando esse vazio, é uma sensação de não existir, que é melhor realmente não existir. Mas principalmente é uma reação a uma ameaça de abandono. Então, ele tem alguém ali que ele gosta muito que não aguenta mais essa relação, que tá sempre numa instabilidade só. Aí fala que vai embora, que vai terminar, que acabou, que não tem mais jeito. E aí essa pessoa lá surta mesmo. E fala que não aceita e que vai se matar. E quando a pessoa fala que vai se matar, o borderline, ele realmente ele quer morrer, ele quer que aquela pessoa volte para ele, senão é melhor morrer. Ele realmente ele tem esse sentimento. E aí, eu agora vou abrir até um parêntese para que se você está vivendo isso com alguém, leva a sério, leva muito a sério, tá? Procura ajuda, pede ajuda para alguém, para conversar com essa pessoa, para, se possível, levar logo a um psicólogo ou um psiquiatra que vai conseguir fazer o diagnóstico correto e ele vai começar o tratamento. Se você tá sentindo essa vontade, né? Se você tá com essas ideias de morte, então você procura também, pode ligar pro 188, que é o Centro de Valorização da Vida, que vai já agora te dar um apoio, te escutar e te ajudar a lidar com esses pensamentos. O que não pode fazer é levar na brincadeira, achar que é manipulação, qualquer coisa assim e deixar pra lá, tá? Tem que cuidar rapidamente desse tipo de situação. Um sexto sinal é a instabilidade de sentimentos. Então, o borderline, ele expressa os sentimentos com muita intensidade. E esses sentimentos, eles mudam muito rapidamente. Num dia, por exemplo, é diferente do transtorno bipolar, que é um transtorno de humor. No transtorno bipolar, a pessoa ela fica dias num estado maníaco, agitado, ou dias no estado depressivo. No transtorno borderline, essa variação acontece num dia só, ele tem vários picos de humor no mesmo dia. Isso daí é o que diferencia do transtorno bipolar, tá? E também que o transtorno bipolar não é um transtorno de personalidade, é um transtorno de humor. Essa variação vai fazendo com que quem interage com o borderline fique sempre o quê? Hipervigilante, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, essa pessoa explodir. Ele hiper reage, ele tem uma reação uma reação muito intensa à frustração, a qualquer situação que ele sinta como abandono. O sexto item da nossa lista o sétimo item da nossa lista é a sensação de vazio existencial.
Então, como não conseguiu construir um eu forte, equilibrado, bem definido de quem ele sente que não existe, que não, parece que eu não existo. Ele tá sempre com essa sensação. E aí ele fica tentando preencher com os relacionamentos afetivos. Ele quer que outras pessoas digam para ele quem ele é. Quando essa pessoa que tá dizendo para ele quem ele é resolve ir embora, ele fica com uma sensação de que vai desaparecer. Ele está sempre tentando se preencher nessas interações com pessoas que ele ama. Oitavo item, demonstração intensa e desproporcional de raiva. Toda vez que ele está com muita raiva, que vem rapidamente esse pico de raiva, ele perde o controle e meio que entra num estado que não é muito consciente. Então ele pode quebrar as coisas da casa, ele pode agredir fisicamente as pessoas. E aí quem tá de fora pensa que tá que tá tendo um surto, que a pessoa tá tendo um surto psicótico, alguma coisa assim. Ele tá naquele momento de explosão, ele perdeu completamente o controle das emoções. Depois que essa explosão acaba, vem a culpa, vem o sentimento de abandono, vem a sensação de que todo mundo vai abandonar ele. Do outro lado, quem convive com ele fica sem saber o que aconteceu e fica tentando manejar o borderline para que não aconteça de novo. Fica pisando em ovos, fica se policiando o que vai falar, o que vai fazer para não causar essa explosão novamente. Nono e último item, ideias paranoides. O borderline, ele tem essas ideias de que algo de ruim vai acontecer com ele, alguém vai fazer algum mal para ele. Ele fica meio com medo de estar sozinho nas situações, porque ele acha que alguma coisa ruim vai acontecer com ele. Pode ser confundido até como pânico, né? Como síndrome do pânico. Ele começa a ter fantasias de que realmente alguém está querendo matar ele ou fazer algum mal, machucar ele. Por que isso? Porque ele fica se sentindo perseguido pela culpa das coisas que ele gera, tanto na vida dele quanto na vida dos outros, pelos comportamentos impulsivos que ele tem. Então ele fica sempre com uma sensação de alguma coisa ruim vai acontecer. Mesmo que esteja tudo calmo, isso não é bom sinal. Esses são os pensamentos paranoides. Bom, se você tem essa característica ou vive com alguém assim, é muito importante procurar ajuda, né? Não é fácil lidar com alguém com transtorno de personalidade. O borderline é um dos mais instáveis e por isso gera um ambiente de relacionamento muito difícil, pesado de lidar. É preciso buscar ajuda. De um lado, o borderline precisa ter atendimento a vida toda, com psiquiatra e com psicólogo, e um acompanhamento bem constante, estreito, para ver se a medicação que ele está tomando para acalmar a ansiedade, os pensamentos compulsivos, etc., se isso está funcionando bem, para ele poder absorver as questões da terapia que vão ajudar ele a ter mais responsabilidade sobre as suas atitudes e sobre o seu cuidado, sobre a sua saúde. E quem mais precisa de terapia? Quem lida com ele. Quem lida com ele precisa aprender a lidar, colocar limites, deixar que ele assuma a responsabilidade toda vez que ele tem uma explosão, deixar que ele aprenda a ir preenchendo esse vazio existencial com as experiências dele, com as vitórias dele, com as conquistas dele, e comece a definir esse eu a partir do que ele vai ver lá na terapia. Mas que você que lida com ele tem que poder ser espontâneo, ser livre, ser você mesmo. Não precisa ficar pisando em ovos constantemente para estar convivendo com borderline. Carla, dá para conviver com borderline? Dá, se o borderline conseguir fazer um bom tratamento. Qual é o tratamento mais eficaz no momento para quem tem transtorno borderline? É a terapia comportamental dialética, é a que está sendo mais utilizada. Nessa terapia,
o paciente ele vai aprendendo a olhar, a se auto-observar, a conhecer os seus gatilhos, a saber os momentos em que ele tem que parar e olhar a situação com mais objetividade para depois reagir. São exercícios que ele tem que fazer para controlar a impulsividade, exercícios que ele faz para controlar os comportamentos autodestrutivos, né? Tudo isso faz com que ele vá desenvolvendo esse autodomínio e aprendendo a raciocinar mais sobre as suas emoções. Eu, como terapeuta sistêmica, ajudo os filhos de borderline ou as pessoas que se relacionam com borderline para que essas pessoas consigam dar limites e e ter essa relação de mais equilíbrio, aonde eu também recebo, eu estou aqui com você que tem borderline, mas eu também recebo afeto, respeito, né? Tudo isso tem que ter um equilíbrio. Dá para se relacionar, não vai ser fácil, vão ter momentos difíceis, mas é importante que todo mundo ali esteja em tratamento. É isso que vai gerar uma vida mais leve, vai gerar mais sucesso nisso daí. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar um link, eu vou deixar um contato, alguma coisa, para que você possa ter acesso às minhas outras redes sociais e a fazer também uma sessão experimental comigo, em que você vai conhecer mais a terapia sistêmica, entender como que ela pode te ajudar a se relacionar, a vencer a ansiedade social e a codependência, que são condições que vêm junto com a convivência com pessoas que têm transtorno de personalidade. Quem convive com alguém com transtorno de personalidade está sempre pisando em ovos, está sempre sofrendo situações difíceis, de críticas, de acusações, né? Tá sempre tendo que abrir mão das suas prioridades para socorrer e salvar o outro nas situações que ele precisa ser salvo. E isso é muito pesado. Então, vamos tentar mudar essa dinâmica para que você possa ter uma vida realmente mais leve, onde você possa ter mais liberdade e ser espontâneo, ser você mesmo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho. Toda semana, mais ou menos, eu estou trazendo um vídeo novo. Tem um montão de vídeo aí sobre psicologia sistêmica, relações familiares. Dá uma olhada. Deixa seus comentários, deixa sugestões, que eu adoro receber sugestões de vocês. E até o próximo vídeo.